Então, pessoal, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição da Escola de Física Gravitacional de São Paulo. Esse é o curso de Relatividade Restrita. E só antes da gente começar, eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu vi no Forms, eu vi quem preencheu, mas eu não consigo diferenciar quem preencheu para esse curso ou para o curso de Introdução de Buracos Negros, ou se foram as mesmas pessoas. Então, eu queria saber só em que semestre vocês estão, se já terminaram a graduação. Enfim, eu acho que faz bem eu ter um pouco dessa noção, até para eu saber um pouco como como eu vou dirigir um pouco o curso. Vocês vão receber notas de aula, tá certo? Eu tô terminando de latexar algumas das notas de aula, assim como também as que a gente escrever. O nosso curso vai ser um pouco hands-on, então, no final de toda aula, eu vou dar um exercício para vocês, com um certo tempo para fazer, que eu acho razoável, e vocês podem fazer o exercício. Isso não influencia vocês receberem um certificado ou não, mas se vocês realmente querem entender e aprender de fato, resolver os exercícios faz parte do processo de aprendizado. Bom, é isso que eu tenho a dizer. Eu queria escutar um pouco de algum de vocês, se possível. Senão, a gente continua. Só, enfim, de qual semestre vocês estão, alguma coisa do tipo. Início do mestrado, Vanessa. Finalzinho da graduação. Terminando a graduação. Sexto período. Então a gente está num bom nível de pessoas aqui. A maioria das pessoas já fez um curso de Física 4 ou Física Moderna. Já tem pelo menos noções de relatividade restrita. Ok. Ok, ok. A minha ideia é que a gente preencher um pouco mais do que só um curso de relatividade restrita normalmente que se tem em Física 4 ou Física Moderna. Tá certo? Eu vou compartilhar aqui a tela agora, e aí a gente vai começar a nossa aula. Yes. Vamos lá. Então, gente, esse é o nosso. Esses são só alguns canais de comunicação para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa do tipo. Tem tanto o meu e-mail, que é esse aqui, quanto o e-mail da Grasp, que é o e-mail que vocês vêm recebendo tudo. Tá certo? Mas vamos começar então. E vocês se inscreveram no curso Relatividade Restrita. Uma pergunta muito natural de se fazer então é: o que é relatividade? Só uma coisa, eu não consigo ver o chat. De vez em quando eu vou tentar ver o chat, mas eu não consigo ver ele sempre. Se, se vocês puderem, em caso de alguma dúvida, abrir o microfone, seria ótimo, tá certo? Mas enfim, vamos voltando. O que é relatividade? É a pergunta mais natural a gente se fazer então. E eu queria começar tentando responder essa pergunta. O objetivo da nossa aula hoje é tentar responder essa pergunta com o seguinte: na física, vocês estão bem acostumados a utilizar de uma coisa chamada de sistema de coordenadas. Mas a natureza não depende de sistemas de coordenadas. É, no mundo físico existe independente do sistema de coordenadas que eu escolho para descrever ele. Pensa, por exemplo, se eu tenho um mapa de São Paulo e você é uma pessoa que também tem um mapa de São Paulo, mas nossos mapas de São Paulo são diferentes. Isso independe, porque São Paulo continua sendo do jeito que a cidade é, independente da forma que os nossos mapas é, certo? Ou seja, independe do sistema de coordenadas, tá certo? Ou seja, eles são simplesmente uma convenção que nós seres humanos adotamos para que a gente possa estudar física de forma mais fácil. E para representar isso bem, a gente vai utilizar de um exemplo muito simples que todo mundo conhece, que é o plano inclinado.
assim. Aqui, ok. Aqui a gente tem esse plano inclinado, uma certa inclinação θ. A gente sabe que existe, como tem contato com uma superfície, existe uma força normal, existe uma força-peso devido à gravidade, mg, certo? E existe também o atrito, que vai estar nessa direção, que a gente vai representar por esse F minúsculo. E eu posso tentar resolver esse problema de várias formas, mas o ponto é que, pela segunda lei de Newton, todo mundo aqui está acostumado já com a segunda lei de Newton. Caso alguém não esteja, a gente pode tentar discutir um pouco, tá certo? Mas que segue como F igual a ma, segunda lei de Newton. E a gente sabe que essa equação ela demonstra bem como isso independe de coordenadas. Eu não tô, quando eu escrevo que vetor f é igual a um escalar de massa vezes um vetor aceleração, eu não estou explicando, eu não estou explicitando nenhuma coordenada. Eu estou simplesmente escrevendo uma equação vetorial. Mas que para esse nosso caso específico, se a gente fosse explicitar que forças são essas, a gente acabou de fazer aí no diagrama. A gente tem força-peso, nós temos o força normal e a gente tem o atrito. Isso tudo deve ser igual a massa vezes a aceleração, tá certo? Uma curiosidade é que se a gente fosse tentar resolver, então, se a gente fosse tentar resolver, então, esse sistema, a gente precisa escolher um sistema de coordenadas para tentar descrever ele, mas que a física vai independer dessa escolha. Em particular, vamos chamar, por exemplo, esse eixo de um eixo x e isso de um eixo y. A gente sabe, por exemplo, que a gente pode decompor a força-peso, por exemplo, então a gente vai ter uma componente para cá, que vai ser um y. Não vou explicitar isso agora, não. Mas a gente vai ter uma componente da força-peso aqui. A gente vai ter componentes que vai ser igual à força normal, não é isso? E a gente pode decompor as forças de várias formas aqui, certo? Mas a gente também pode fazer a seguinte transformação. A gente pode escolher um outro eixo, por exemplo, que seja um eixo que a gente vai chamar de y', e esse eixo y', ele tem o mesmo ângulo θ, por trigonometria, e isso aqui é um eixo x'. E a gente vai ver as diferenças de se analisar a física nesses dois sistemas. Ponto é que no sistema de coordenadas, no referencial, são palavras totalmente análogas que a gente vai usar. Referencial. A gente vai ter aqui, então, a seguinte coisa. No referencial XY, como é que a gente descreve a física desse bloco num plano inclinado, né? A gente descreve da seguinte forma. Olhando para cá, a gente consegue ver que no eixo X, a gente vai ter F vezes cosseno de θ menos N seno de θ que é igual a M, a componente X da aceleração. Mas a gente tem uma equação para a componente Y também. Então a gente vai ter N cosseno θ mais N não, F seno θ, e isso é igual. Opa, tem menos mg. E isso é igual a m a y. E essas duas, resolvendo então essas duas equações, a gente tem a descrição da nossa física. Mas
Nesse outro referencial que a gente estava discutindo agora, que a gente estabeleceu, o referencial linha, as nossas equações são um pouco diferentes. A gente vai ter a seguinte coisa. A gente vai ter f menos mg seno de θ, que é igual a m a x. E a gente vai ter também n menos mg cosseno de θ, que é igual a zero, que é o que eu ia escrever aqui. Você tem um y chapéu, linha, menos y chapéu, linha, mg cosseno de θ, como sendo essa força, e ela é igual a normal, tá certo? E, bom, isso te dá a resposta do problema. Mas é bem claro que eu não sei vocês, mas eu prefiro resolver essas equações do que essas equações. As equações do sistema linha, do referencial linha, são muito mais simples do que as equações do referencial sem linha. Isso porque o referencial com linha, ele já está rotacionado junto com o sistema. Então, ele está na mesma inclinação do plano e etc. Isso favorece a descrição do problema. Mas isso significa, então, que, dado dois observadores, um observador que enxerga o nosso problema de acordo com o que é descrito por x e y, e um outro observador que descreve o problema de acordo com x' e y'. Eles vão enxergar a física de forma diferente? A resposta é que não. A resposta é que eles têm que concordar em toda a física descrita do problema. Tá certo? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Deve existir alguma forma de traduzir as equações dadas aqui para as equações dadas aqui. E o inverso também tem que ser verdade. Eu tenho que conseguir traduzir daqui para cá, assim como eu tenho que conseguir traduzir daqui para cá. De forma que as distâncias. Veja uma característica importante dessa transformação que a gente fez, essa transformação de coordenadas, essa mudança de referenciais que a gente fez, é que ela mantém os eixos ortogonais. Então, o x e o y, a gente já está muito acostumado a eles serem ortogonais, mas o x' e o y', eles também são ortogonais entre si. Então, eu estou preservando a ortogonalidade. Eu estou preservando a estrutura de um produto interno. Essencialmente é isso que a gente diz, tá certo? Bom, a forma com que a gente vai relacionar essas coisas é por uma transformação de coordenadas barra referenciais, certo? Deixa eu ver se a gente tem mais uma dúvida, algo do tipo. Ok, não. Ok, tudo bem. E essa transformação de coordenadas vai ser a seguinte, vai ser o nosso x', ele é relacionado com x, com outro sistema, de acordo com x cosseno de θ, mais y seno de θ, y', que é igual a menos x seno de θ, mais y cosseno de θ. Um bom exercício é para quem nunca fez, caso tenha. Eu vi que tem muita gente mais avançada, mas caso alguém nunca tenha feito, é demonstrar isso, é pura trigonometria a partir da, do diagrama que a gente tem aqui, da relação entre um plano e outro, tá certo? Uma coisa em particular é que, deixa eu criar outra página aqui. É bem claro que a gente pode, a partir dessas duas equações, a gente pode achar as equações inversas, tá certo? Então a gente pode achar uma equação que vai relacionar, que vai ter x igual a uma expressão e vai ter y igual a uma expressão. Isso a gente pode fazer. Assim como a gente pode fazer, assim como a gente tem isso aqui, ou seja, a gente garantiu o que a gente tinha dito antes, de que tem que existir a ida e tem que existir a inversa, tem que existir a volta. Mas o que é de essencial
na descrição da física, na descrição desse problema, por exemplo, é a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é uma quantidade que ela independe sequer da existência de uma escolha de coordenadas, porque eu não preciso de coordenadas para descrever a distância entre dois pontos, tá certo? Ou seja, o que é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que, dado uma distância chamada de S, vamos dizer que ela depende de x e y, ela tem que ser igual a uma distância S', depende, por exemplo, de x', y'. Isso é o que a gente diz ser um invariante. Algo que não muda quando a gente muda as coordenadas. É invariante sobre transformação de coordenadas. É isso que quer dizer. Mas, normalmente, o que a gente escreve isso, a gente escreve em outra forma. A gente escreve como, por exemplo, um ds ao quadrado, que é igual a um ds linha ao quadrado. E aqui eu faço só um adendo, bem rápido, que é o seguinte. Quando a gente escreve ds dessa forma, o que a gente quer dizer, na verdade, é ds ao quadrado. Isso é um abuso de notação de ser escrito normalmente desse jeito, tá certo? Porque a gente sabe, claro, do cálculo que essas coisas são diferentes. Eu espero assim, se a princípio se você levar isso como sendo uma variável mesmo, ou seja, o diferencial de s ao quadrado, isso vai dar igual a alguma coisa. E que a princípio elas não são iguais. Então é só para exemplificar como é um abuso de notação, tá certo? Todo mundo entende isso, tudo certo até aqui. Se ninguém disser nada, eu vou entender como sim. Ok. Vamos lá então, gente. Essa distância entre dois pontos, a gente sabe da geometria analítica, e a gente pode calculá-la da seguinte forma: o ds2 ele é igual ao dx2 mais o dy2 mais o dz2, ok? No nosso caso em particular, claro, não tem z envolvido aqui, então seria só dx e dy, né? Um exercício já de cara para vocês fazerem, que seria, talvez isso eu vou deixar para o final da aula, mas que é tomar essas transformações de coordenadas de rotação entre dois eixos, diferenciar elas, ou seja, você encontrar quem são dx' e quem são dy', elevar ao quadrado e verificar que, de fato, é invariante sobre essas transformações de coordenadas, ou seja, que isso é igual ao dx' ao quadrado mais o dy' ao quadrado mais o dz' ao quadrado, que é igual ao ds' ao quadrado. Verificar justamente o que eu disse sobre ser invariante, tá certo? A gente pode tomar, então, por exemplo, dado que a gente está representando essa distância infinitesimal, isso que a gente vai chamar de elemento de linha, certo? A gente pode integrar isso, né? Então, o que a gente vai obter aqui é um delta S, a integral do ponto A até o ponto B de ds. E que isso, claro, é ds, é o delta S' também, tá certo? Então, já que a gente está falando de invariantes e etc., eu gosto desse exemplo porque ele é um exemplo que a gente aprende desde o colégio que exemplifica muito bem isso. Mas que na teoria newtoniana, na mecânica clássica newtoniana, um invariante que está muito presente, que é um dos postulados da mecânica newtoniana, é o tempo. Então, vou escrever aqui para vocês, em Newton, T igual a T'. Ou seja, o tempo é absoluto na mecânica newtoniana. Isso é uma coisa que a gente já está muito acostumado. Não, observadores diferentes sempre medem o mesmo tempo, certo? Bom, tudo bem. Vamos voltar para essas expressões aqui da rotação.
E a gente pode ver já claramente, eu vou dar um pouco de spoiler nesse sentido, sobre o exercício, né? Mas se a gente deriva no tempo, essas expressões, o que a gente vai conseguir é um V de x', que ele vai ser igual a menos não, desculpa, ao V de x, cosseno de θ, mais ao V de y, seno de θ, e um VY', que é igual a menos Vx seno de θ mais Vy cosseno de θ. E como sendo essa a relação para as velocidades. Ah, uma pergunta rápida que alguns de vocês podem se perguntar, né? Porque vocês sabem que pela regra do produto das derivadas, eu falei de fazer uma o que eu descrevi foi esse processo, e deveria aparecer em algum lugar algum teta-ponto. Vocês devem estar se perguntando isso, né? Uma expressão vezes um teta-ponto. Mas lembra que o ângulo, tá implícito no problema de que o ângulo do plano inclinado é fixo, ele não muda com o tempo. Então qualquer contribuição de teta-ponto é zero, a gente só tem contribuições da própria derivada das coordenadas. E aí, por consequência, se a gente deriva isso mais uma vez, agora, para encontrar a aceleração, o que que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um AX', que é igual a um AX cosseno de θ, mais um AY', seno de θ. Um AY', que vai ser um menos AX seno de θ, mais um AY cosseno de θ, como sendo essa relação para as acelerações, certo? Ou seja, para a aceleração no eixo x e a aceleração no eixo y. E uma coisa que a gente já consegue ver de cara aqui é que implicação direta é que a x' é claramente diferente de ax, assim como a y' é claramente diferente de a y. A gente está vendo claramente que os valores numéricos de AY' e de AX' são diferentes dos valores sem linha. E o que que isso vai dizer para a gente? Isso vai dizer para a gente, pela segunda lei de Newton, como consequência direta, que f de x' é diferente da fx e f y' é diferente. Opa, diferente da fy. Todo mundo entende isso muito bem, creio eu. Mas existe uma coisa bem fundamental por trás disso. E essa coisa fundamental é que, por mais que as componentes da força e da aceleração elas estejam mudando de acordo com o sistema de coordenadas que a gente usa, a relação entre força e aceleração não muda. Ou seja, F de K, FK é igual a um M AK para todo K, seja esse K X, seja X', seja Y, seja Y'. Tá certo? O K é simplesmente um índice para representar isso, tá certo? Se alguém quiser ler mais sobre isso, a gente também pode falar mais sobre. Notação indicial é algo bem usado em relatividade. E é algo que a gente vai usar um pouco ao longo do curso, mas eu vou fazer questão de introduzir bem aos poucos, de uma forma bem natural para vocês, tá certo? E essa equação, já que ela não muda, mesmo a gente mudando a nosso sistema de coordenadas, vou colocar isso aqui num quadrado. Por mais como eu estava dizendo, né? Por mais que isso não mude,
Ah, as coordenadas mudam, mas a equação vetorial, a forma da equação vetorial não muda, tá certo? E isso é o que a gente chama de uma equação ser covariante, tá certo? Ou seja, existe uma covariância, existe uma certa simetria em que, por mais que eu mude as coordenadas, a equação não muda. Se a gente fosse expressar isso em termos de vetores, a equação continua sendo f vetor igual a ma vetor. Independente das coordenadas, porque se eu explicito as coordenadas, a gente vai ter aqui, né, por exemplo, um fx, um fy, isso são vetores, vezes um m, que é um ax, e um ay. E aí aqui fica bem claro de que quando eu explicito as coordenadas, aí sim é diferente. Mas que a equação em si, f igual a ma, é independente de coordenadas. Ou seja, é uma equação covariante. Isso é muito importante. Todo mundo conseguiu acompanhar? Alguma dúvida? Senão eu vou seguir. Tudo certo. Tranquilo. Perfeito. Ok, gente. Ah, e tem uma certa delicadeza isso, né? Porque isso a gente está assumindo uma transformação de coordenadas muito específica, que isso é o conjunto de transformações de coordenadas, ou transformações lineares, que são ortogonais. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que se eu tomo a transformação, com que seja T uma transformação de coordenadas, se a transformação vezes a transformação transposta forem iguais à identidade, então T é uma transformação ortogonal, tá certo? A gente pode representar isso usando um pouco de índices agora, que a gente está introduzindo essa notação, como simplesmente sendo, por exemplo, T, a gente todo mundo concorda que isso pode ser representado como uma matriz, um T de J vezes um T de JK. Isso seria igual a um delta de IK, em que isso é igual a um para todo I igual a K, opa, igual a K. Isso é igual a zero sempre que o I for diferente de K. Ou seja, a matriz de identidade. É assim que funciona. Os elementos da diagonal, eles são a unidade, são um, e os foras da diagonal são zero. Tá certo? É só, de novo, acostumando vocês com coisas que vocês já conhecem, mas com uma notação diferente para quem nunca viu dessa forma, né? Como eu estava dizendo, então, essas transformações que a gente introduziu de rotação, elas são transformações ortogonais. E se vocês perceberem bem, a nossa velocidade, a nossa aceleração e também os deslocamentos, o x e o y, eles se transformam com a mesma forma funcional. O que é que eu quero dizer com isso? A expressão deles é parecida. Você só, onde tem, por exemplo, x', você coloca um vx', é igual, onde tem um Vx, acaba se tornando só um X, enfim. Ou seja, a expressão com que eles se transformam é a mesma, tá certo? E sempre que a expressão com que o seu próprio sistema de coordenadas se transforma for a mesma que as quantidades vetoriais que se derivam a partir disso, você vai ter uma relação de uma equação ser covariante, como você tem para a segunda lei de Newton, tá certo? Isso também é um exercício interessante de se demonstrar, ok? Mas então,
Eu falei disso tudo e continua a pergunta. O que é relatividade? Mais uma vez, vamos pegar mais um exemplo ilustrativo. Como muitas pessoas aqui já fizeram alguns cursos mais avançados, mas que para os que não fizeram, a gente vai tentar descrever isso de forma bem simples. Vamos considerar a seguinte configuração de problema. Vamos imaginar que tem um observador aqui, e esse cara é o Bob. E o Bob, ele observa uma carga que, essa carga aqui, ela está parada. Ou seja, se essa carga aqui, ela está parada, a gente observa, é esperado que o Bob observe um campo um campo elétrico estático vindo dessa carga. E todo mundo conhece esse campo até da época do colégio. Ele é simplesmente vai depender de R, ou seja, das coordenadas ponto a ponto. Mas se a gente assume que a origem a origem está no Bob, então você tem um certo deslocamento nesses pontos, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você teria 4π epsilon zero vezes a carga, a norma de R menos o vetor S, que seria a distância aí ao cubo, vezes, opa, R menos S. Tá certo? Mas que a gente pode, sem perca de generalidade, se a carga, na verdade, estiver na origem, né, não tem nenhum problema. Ou seja, a carga está na origem significa o S ser zero. O campo seria simplesmente 1 sobre 4π epsilon zero, que norma ao cubo vezes o próprio vetor R. Tá certo? Ou seja, bem simples. Todo mundo já está mais ou menos acostumado com isso. Ah, O campo magnético, como essa carga ela está estática, ela está parada, então a gente sabe que não tem campo magnético produzido. Ou seja, o Bob não enxerga nenhum campo magnético, o campo magnético é nulo em todo ponto, em todo ponto do espaço. Tá certo? Mas a gente pode considerar agora a seguinte coisa: vamos considerar que, de novo, vou redesenhar aqui, temos o Bob. Vamos supor que tem um foguete passando perto. E que dentro desse foguete nós temos a Alice. E a Alice está se movimentando nesse foguete com uma certa velocidade constante, v, tá certo? A Alice, pela janela do foguete, o que ela vai enxergar é uma configuração diferente do problema, porque a Alice vai enxergar a carga se movendo na direção oposta com velocidade menos v. Ou seja, vamos desenhar isso. O que que a Alice enxergaria? A Alice enxergaria como ela está se movendo a velocidade constante, ou seja, ela é um referencial inercial. O que ela enxergaria seria a carga se movendo para cá com velocidade menos v. Opa, deixa eu só uma bateria, gente. Desculpa. Não a aula acaba. Perfeito. Continuando. O que a Alice vê é essa configuração. Mas, nessa configuração, a gente tem campo magnético diferente de zero. Porque se a carga está em movimento, isso vai gerar uma corrente, porque correntes são cargas em movimento. E por consequente, a gente também tem um campo elétrico diferente de zero, mas nesse caso é um campo eletrodinâmico, não é mais um campo eletrostático,
tá certo? E como pode algo do tipo acontecer, né? Quando a gente faz Física 3, o professor não fala dessas coisas. E é natural, você está interessado em outros problemas. A forma com que, o motivo que eu estou falando disso é para a gente responder justamente essa pergunta de o que é relatividade. A forma como uma teoria bem posta de relatividade resolveria esse problema é aceitando, ok, essa situação acontece. É esperado que essa situação aconteça. Então, eu tenho que achar alguma forma aqui seria um B' e uma linha, né? Eu tenho que achar alguma forma de, vou só escrever aqui que seria um proporcional a 1 sobre R2. Eu tenho que achar alguma forma de relacionar o campo E' e o campo B' com as variáveis do nosso problema. Ou seja, eu não sei qual é a forma do campo A', mas eu sei que o E' ele tem que depender do campo elétrico, no referencial sem linha. Ele tem que depender do campo magnético, no referencial sem linha, que nesse caso é trivial, é zero. E ele tem que depender da velocidade relativa entre os referenciais. Para o campo magnético é a mesma coisa. A gente vai ter que o B', ele tem que depender de E, ele tem que depender de B, e ele tem que depender de V também, tá certo? Esse foi o exato problema que o Einstein se preocupou em resolver em 1905, que deu início à relatividade restrita. O Einstein ele estava preocupado em como descrever a eletrodinâmica de corpos em movimento. Esse é exatamente o título do paper dele. Para quem tiver interesse em ler, posso enviar para vocês, mas eu vou colocar aqui também. O título do paper é On the Electrodynamics of Moving Bodies. 1905, tá certo? A expressão que o Einstein encontrou foi a seguinte, ela é um pouco complicada, não quero que vocês entendam, é só para ilustrar o problema. É o que o Elinha, de forma geral, para todo e qualquer problema, ele vai ser o gama vezes o E mais a velocidade dividido por C, que C é a velocidade da luz, produto vetorial com B mais gama ao quadrado, gama mais um V sobre C, V sobre C interno com E. E para o B' é simplesmente a mesma coisa, mas onde tem campo elétrico a gente substitui por menos campo magnético, e onde tem campo magnético a gente substitui por menos campo elétrico, certo? Então seria uma coisa assim. Seria B menos V sobre C, pois é, mais gama ao quadrado sobre gama mais um V sobre C, V sobre C. Opa, aqui é um menos. Menos V sobre C interno com o campo magnético. Ou seja, observadores diferentes em movimento, no caso, cargas Alice, Bob, cargas elétricas, eles vão experienciar campos elétricos e magnéticos de forma diferente também. E isso é o primeiro grande resultado que faz com que a relatividade vá nascer, né? Que o grande problema de que as equações de Maxwell, vamos escrever elas aqui, equações de Maxwell, para o eletromagnetismo, elas pareciam ser descritas por transformações de coordenadas de uma forma diferente. Não sabe de que elas são? O sobre epsilon zero
div b é igual a zero, pois é, mais del t b igual a zero, e mais um sobre C2 del t de E é igual a mu zero da densidade de corrente. Tá certo? Essas equações, se a gente pega simplesmente as transformações de coordenadas dadas por Galileu, lá do princípio de relatividade de Galileu, não, a gente chega numa inconclusão. A gente não, você vê que essas equações não são covariantes sobre as transformações de coordenadas de Galileu. Elas são covariantes sobre uma outra transformação de coordenadas, tá certo? E é sobre esse é o grande pontapé inicial da relatividade restrita. É tentar descrever qual é o grupo de simetria, quais são o conjunto de transformações que deixam essas quatro equações invariantes. Como é a forma que essas equações se transformam de forma bem posta. Isso foi o que o Einstein encontrou aqui, isso foi o que o Lorentz também havia encontrado um ano antes, tá certo? E é disso que a gente vai falar basicamente. Mas então, nesse ponto, a gente já pode finalmente dar a resposta do que é uma teoria de relatividade. Mas antes disso, quero ver só se tem alguma dúvida no chat, alguma coisa do tipo. Não? Nenhuma dúvida de nada? Ok, ok. Vamos dar continuidade, então. Que é o seguinte: uma teoria bem posta de relatividade, um físico trabalhando numa teoria bem posta de relatividade, ele tem que ter expertise, ele tem que ter habilidades em várias coisas. Essas coisas são, por exemplo, mudança de sistemas de coordenadas, rotações e translações de sistemas de coordenadas, claro, por um eixo específico, por um eixo. Movimento relativo, movimento, opa, movimento relativo entre, eu vou representar aqui como um S e S', tá certo? Para dizer que são dois observadores, dois sistemas de coordenadas, enfim. Pelas transformações de Galileu, por Galileu, que é o que a gente já conhece, né? T igual a T', e x' é igual a x menos VT. E existe mais um, que é o único que a gente não vai falar nesse curso, que é mudança, pelo menos eu não planejo, talvez, quem sabe, mudança de inercial para não inercial. Ou seja, de referenciais inerciais para referenciais não inerciais, tá certo? Mas existe uma coisa extra que uma teoria de relatividade tem que se preocupar. Uma teoria de relatividade, por mais que ela receba esse nome, teoria de relatividade bem postas, que se comprometem a fazer toda essa lista que a gente fez, elas, na verdade, elas não se preocupam com as coisas que mudam, elas se preocupam com as coisas que não mudam. São com as coisas que, quando você troca o referencial, quando você troca o sistema de coordenadas, o que é que continua igual? Foi isso que a gente viu no exemplo anterior. A gente viu que a equação F igual a MA continua igual, ela continua sendo válida, ela é covariante sobre essas transformações. O que eu quero dizer com isso é que uma teoria bem posta de relatividade, ela é sobre aquilo que não muda. Isso foi uma coisa que o Einstein
se preocupou, depois, ele chega a falar em vários momentos como ele achava que teoria da relatividade era um péssimo nome e como ele preferia o nome teoria da invariância. Mas teoria da relatividade é um nome que pega muito mais do que teoria da invariância, tá certo? Bom, ou seja, uma teoria da relatividade. Teoria, teoria da relatividade. Bem posta. Se que preocupa com os seus escalares. Ou seja, aquilo que não muda quando você muda o sistema de coordenadas, tá certo? Quando você muda de referencial. Em particular, na relatividade restrita, então, a gente vai ter um vínculo, a gente vai ter um constraint, que é o que é que muda ou o que é que muda quando a gente e o que muda nesse sentido eu quero dizer é quais são os fenômenos que a gente vai observar quando a gente mantém uma coisa fixa, uma coisa invariante. E essa coisa invariante, eu vou descrever aqui relatividade restrita como SR, tá certo? Vem de Special Relativity. Essa coisa vai ser o escalar barra invariante. É a velocidade da luz. C, tá certo? Ou seja, no que a relatividade restrita ela vai ser fundada? Ela vai ser fundada em um escalar muito específico, que é a velocidade da luz. Quais são os fenômenos observados quando você assume que a velocidade da luz ela é única? Quando ela não depende de observadores, quando ela é uma constante universal que vale para observadores em movimento e observadores parados. Eles sempre vão medir a mesma velocidade da luz. E é sobre isso que esse curso vai ser, certo? Eu espero que eu tenha conseguido clarificar o que é uma teoria de relatividade a partir disso e motivar bem. Não quis usar as motivações mais padrões que são usadas normalmente. Alguma dúvida antes da gente prosseguir? E tem uma mensagem do Luiz Fernando, mas foi mais cedo, tranquilo. Ok, tranquilo, vamos continuar então. Perfeito. Para a gente falar disso agora, vamos falar do seguinte: uma pequena história sobre covariância, tá certo? Ou seja, a gente acabou de descrever, recapitulando, que a relatividade restrita ela é fundada em dois postulados importantes, que é o postulado de que a física é a mesma para todos os referenciais inerciais e que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os referenciais inerciais, não importando como é o movimento deles, qual é a natureza do movimento deles, não importa. A física é a mesma, a velocidade da luz é a mesma, ela é uma grandeza universal. E a gente sabe que o primeiro postulado, esse primeiro postulado que eu acabei de descrever sobre a física ser a mesma para todos os referenciais inerciais, a gente já está acostumado. Esse é o princípio da relatividade. Então, princípio da relatividade. Porque é o mesmo princípio que rege a relatividade de Galileu. Relatividade. Física mesma para todos os referenciais inerciais, os RIs, tá certo? Para todos os referenciais inerciais. E o segundo é, como eu falei, está relacionado à universalidade da velocidade da luz.
Então, antes da gente mergulhar diretamente, a gente ir de forma direta em quais são as consequências de quando a gente junta esses dois postulados, a gente só descreveu até agora a motivação para chegar nesses dois postulados. Mas as consequências de como você junta esses postulados ainda não. Não pretendo chegar nisso hoje. Eu pretendo exemplificar uma coisa antes disso, mais sobre covariância. É importante ter isso bem entendido. Que é o seguinte: vamos falar da seguinte historinha. Vamos considerar uma sociedade extraterrestre. Sociedade extraterrestre. Os Sonamo, tá certo? E os Sonamo, eles vivem há milhões e milhares de anos, há milênios, numa espaçonave que é cilíndrica. Vamos desenhar aqui mais ou menos um cilindro. Seria uma coisa, assim, tá certo? Em que a gente tem um eixo do cilindro. Opa, a gente tem um eixo aqui do cilindro. A gente vai chamar de eixo N, tá certo? E aqui a gente tem um centro. Vou chamar isso aqui de centro um. Vou chamar isso aqui de centro 2. E os Sonamo, eles têm físicos bem inteligentes, são uma civilização já bem desenvolvida dentro do mundo deles. E eles têm conhecimento que, por exemplo, se a gente toma um eixo aqui, que eu vou chamar de eixo Z, ortogonal ao eixo da nave, e um outro eixo, eu vou chamar isso aqui de desenho, como sendo dessa forma, né? Então, aqui eu tenho o eixo da nave, esse é o eixo Z, esse é o N, isso aqui é C1, isso aqui é C2, e aí o eixo Y seria uma coisa assim, mais ou menos. Opa, opa, parei de compartilhar? O que que aconteceu? Tá tudo certo. Algum problema técnico. Para mim, a minha tela continua aparecendo para vocês normal quando eu escrevo. Eu escrevo no meu nome na tela. Porque para mim, no meu computador, eu não consigo ver. Parou de compartilhar. Ok, só iniciar de novo. Perfeito. Bom, retornando, gente, desculpa. Problema técnico. Então, essa é a descrição da nave do Tsunami, tá certo? Então, a gente tem essa ortogonalidade aqui entre esses eixos. O eixo Y também é ortogonal. Vamos escrever isso. O eixo Y é ortogonal ao eixo N, que é ortogonal ao eixo Z, que é ortogonal ao Y também. Tá certo? Ou seja, todos os eixos são ortogonais uns aos outros. E os físicos Tsunami, eles são físicos inteligentes. Eles. Todo mundo consegue me ouvir? Eu acho que eu caí.
Alô, alô? Alô, tá tudo normal aqui. Tudo normal, tranquilo. Ok, ok. Tranquilo. Então a gente tem essa relação de ortogonalidade, tá certo? Ou seja, o que que a gente pode descrever? Se a gente pode descrever que existe essa equivalência entre esses eixos, a gente pode descrever assim como no problema anterior, que a gente pode rotacionar a nave do Sonamo, eles têm esse conhecimento, como um y cosseno de θ mais z seno de θ e um z', que é menos y seno de θ mais um z cosseno de θ. Tranquilo? E por motivos históricos e metafísicos, os Sonamo, eles por algum motivo consideram que deslocamentos no eixo Z e deslocamentos no eixo Y são de natureza diferente a deslocamentos no eixo N, tá certo? Eles são uma sociedade alienígena, pensam diferente, eles consideram isso. Mas como eu disse, os físicos Sonamo são muito inteligentes e eles acharam umas equações que descrevem a dinâmica em cada um desses planos. Então, por exemplo, nesse plano, no plano YZ, a física do Sonamo é descrita como a dinâmica dessa física é descrita como um M, Y vetor dois pontos, em que Y vetor aqui é simplesmente Y e Z. Tá certo? Mas, como eu falei, que eles consideram a natureza da dinâmica no eixo N diferente da do plano ZY, então a gente vai ter uma outra equação, vai ser uma força K, vamos chamar, K maiúsculo, que é igual a M N dois pontos, tá certo? Para descrever a dinâmica das partículas dentro da nave deles. E, bom, a gente consegue ver isso já de cara, de que, por exemplo, essa primeira equação, ela tem a natureza vetorial, enquanto essa segunda equação, ela tem natureza escalar, que é diferente, confirmando os motivos históricos e metafísicos deles, tá certo? Mas foi então que um matemático, Sonamo, chamado... Opa, deixa eu só mudar a cor, perfeito. Um matemático Sonamo, matemático Sonamo, chamado de Zetenol, ele achou a seguinte relação de transformações de coordenadas. O Zetenol, ele encontrou que K' é igual a AK mais um sobre beta, raiz de um menos A ao quadrado, f de y. Fy' é igual a menos beta, raiz de um menos A ao quadrado, mais a f'. Assim como n dois pontos linha é igual a n dois pontos mais um sobre beta, raiz de um menos a ao quadrado, raiz de um menos a ao quadrado, y, dois pontos. E aí a última equação aqui, que é o y, dois pontos, linha, que seria igual a beta, raiz de um menos a ao quadrado, n dois pontos, mais a y, dois pontos. Esse matemático Sonamo encontra essas equações de transformação de coordenadas, tá certo? Mas sobre essa transformação de coordenadas se torna mais uma vez unificada uma relação de covariância.
Isso se torna que FY' é igual a MY ponto linha e que K' é igual a M N dois pontos linha. Ou seja, as mesmas expressões funcionais que a gente tinha visto logo aqui em cima. É isso? É um exercício, é verificar a partir dessas transformações essa relação aqui, essas duas relações. Tá certo? E ninguém sabia da existência, no mundo do Sonamo, ninguém sabia da existência dessa simetria. Ninguém sabia explicar de onde vinha, essa simetria. E foi até que um físico, Sonama muito inteligente, Sonamo, chamado Niets, de Nietsnie, ele é inspirado por um matemático chamado de, não sei falar esse nome, não vou tentar. Ele percebe o seguinte, que tomando essas transformações que a gente escreveu logo aqui em cima, se a gente escolher, se a gente fizer a seguinte escolha, se A foi igual a cosseno de φ, então o K' é K cosseno de φ mais um sobre beta F, F de x, não, F de y, desculpa. Aqui eu não escrevi, né? Mas existe uma para Z também, né? Vai existir uma FZ linha, vai existir um Z por dois pontos linha, mas só isso aqui já basta para exemplificar, né? Porque a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso. Vezes um seno de φ, e a mesma vale para cá. A gente vai ter um F de Y', que é menos beta K seno de φ, mais F' cosseno de φ. Tá certo? Mas isso é bem parecido. Essa equação aqui, ela é bem parecida com aquela primeira equação que a gente escreveu, que é essa, para quando a gente faz uma escolha específica para o beta. Quando beta é igual a 1. Ou seja, quando beta é igual a 1, parece com uma rotação. E foi isso que o Nietsnia percebeu. Ou seja, é como se essas transformações de coordenadas esquisitas que foram encontradas, elas simplesmente fossem, na verdade, rotações, tá certo? Ou seja, isso no mundo do Sonamo sugeria então uma mudança de paradigma na física do Sonamo, certo? Em que isso revelava então uma nova estrutura geométrica, em que a estrutura geométrica fundamental não era simplesmente a dinâmica no plano YZ, mas você tinha que levar em consideração uma dimensão a mais, que é toda a dinâmica ao longo do eixo Y, do eixo Y, não, desculpa, do eixo N, do escalar N, tá certo? Ou seja, o que antes era Y e Z passa a ser Y, Z e N, que é uma estrutura geométrica superior, que a gente sabe que está contida no R3, que antes era R2, agora virou R3, ou seja, eles descobriram, de certa forma, uma dimensão a mais. Eles descobriram uma dimensão extra, tá certo? O que era simplesmente um subespaço do R3, que é esse plano, agora contém uma direção a mais nesse espaço superior, que é a direção N. O que faz com que todos os vetores posições a gente possa escrever agora como da seguinte forma, como sendo, por exemplo, um xi, ele é n, y, z, por consequência, qualquer força I, ela vai ser descrita por um k, por um k,
Fy e Fz, e qualquer aceleração I vai ser também descrita por um vetor, por um n dois pontos, y dois pontos e z dois pontos. Ou seja, existe uma relação de covariância. Fi igual a m a i, tá certo? Por que que eu quis ilustrar esse problema? Porque agora o Sonamo, nessa anedota, eles entendem que a orientação da nave, essa orientação N aqui da nave, ela não tem nada de especial. Porque o que relaciona ela às outras, a outras naves Sonamo que podem existir por aí é simplesmente um ângulo, é simplesmente uma rotação, certo? E pô, que podem existir outras naves por aí, Sonamo, com angulações diferentes e, por consequência, por consequência, orientações diferentes, certo? Em outras direções. E, de forma parecida, nós, seres humanos, no começo do século XX, nós aprendemos que não, o que existe fundamental não são só simplesmente o espaço x, y, z que pertence ao espaço euclidiano R3. A gente aprendeu que o tempo também é importante nessa descrição. Mais importante do que isso, a gente aprendeu que o tempo nada mais é, assim como o eixo da nave do Sonamo, apenas uma direção a mais no espaço-tempo quadridimensional. Tá certo? Ou seja, faz parte de algo maior, é algo mais geral. Tranquilo? Ah, bom, gente, eu vou para a aula por aqui. De exercício que eu deixo para vocês fazerem, que seria muito interessante de demonstrar, é o seguinte. Deixa eu dar só uma revisada aqui nas notas. Eu já tenho um exercício aqui escrito para vocês. Seria. Vamos voltar. Dada essa expressão para o campo elétrico e magnético, vocês podem tomar. Para o nosso caso particular que a gente descreveu, da Alice e do Bob, a gente sabe que no referencial S o B é zero, a gente sabe que o campo elétrico tem essa forma, substituir nessas expressões e achar qual é a relação pro E' e pro B'. É um exercício legal de se fazer. Outro exercício legal de se fazer sobre o sonamo é mostrar, como eu já falei, que essas equações têm uma certa covariância por trás de uma segunda lei do sonamo. É por aí, né? Uma coisa engraçada, não sei se alguém chegou a perceber, mas Sonamo é humans, no caso human, ao contrário. Que Zetenol é Lorentz, ao contrário. Que Nietsnie é o Einstein. E esse nome aqui é o Minkowski, tá certo? Ou seja, uma nota legal para exemplificar de uma forma mais simples o que é que foi feito, quais foram os passos para se chegar na relatividade. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Senão a gente já para por aqui mesmo. Então, tranquilo, ok? Tranquilo.
Bom, pessoal, amanhã tem os panel discussion sections. Acho que vocês viram no e-mail. Tem tanto amanhã como quinta-feira, 2 horas. Mas que amanhã, no nosso horário de 4 horas, a gente continua com a aula também. Então, provavelmente vai ser uma coisa de um para outro. Eu vou estar nos panel discussion sections também. Então, a gente deve se encontrar por lá. Isso aqui vocês vão receber todas essas notas. Bom, é isso. Vou parar de gravar. Stop recording. Yes. E para de compartilhar a tela. É isso, a gente está finalizando a aula. Vocês podem sair se quiserem. Eu fico aqui para caso alguém tenha alguma dúvida, mas podem sair se quiserem. Boa tarde, professor, tudo bem? Oh, O senhor consegue me ouvir? sim, sim. Eu gostaria de saber sobre as notas de aula, se o senhor vai disponibilizar por link, Vou. e-mail, Eu algum tenho, site. eu tenho um PDF já, que ele está quase completo, mas eu já vou compartilhar com vocês o que eu já tenho dele hoje. E aí, ao longo da semana, vocês vão ficar recebendo ele também. Eu pretendo preencher ele além do conteúdo do que a gente vai na escola. Então, para caso vocês queiram estudar além disso depois, vai ter coisa no material também, tá certo? Mas que tenha em mente que a gente só tem 5 aulas. Então, a gente só pode ir até onde 5 aulas nos permitem, que não é muita coisa, tá certo? O material eu pretendo que ele seja bem completo, mas que a gente não vai poder fazer ele todo. Ok, professor, muito obrigado. Boa tarde. Em relação ao exercício, eles vão estar nas notas de aula também? Sim, sim, Ou... eles estão na nota de aula. Eles estão por escrito nas notas de aula, explicitamente. É uma coisa que vale falar é que as notas de aula estão escritas em inglês. É isso porque, como a escola, por mais que seja a Escola de Física e Gravitacional de São Paulo, a gente recebe muita gente internacional na escola, então as notas estão escritas em inglês, por mais que esse curso seja em português. Se vocês verem o curso de buracos negros também, as notas também estão em inglês, por mais que o curso também seja em português. Ok, obrigado.